Bom, então nossa aula de hoje ela se refere à questão das interações ou relações ecológicas, né? Eh, Novamente, esse é um assunto que bem possivelmente vocês tiveram contato ao longo do ensino médio, né? As aulas de biologia, ciências, quase sempre são abordados esses conceitos de interações e relações ecológicas, né? No entanto, a gente vai tentar dar primeiro uma aprofundada em alguns desses conceitos e depois mais a aplicação, especialmente associada aos nossos ecossistemas, né? Porque muitos desses exemplos que a gente vê, por exemplo, nos livros didáticos e tal, muitas vezes estão associadas a biomas mundiais, como a África, que é muito comum de ser representada, né? Então, vamos dar uma olhada. Uma das coisas interessantes é que normalmente se vê essa descrição e caracterização, né, dessas interações ocorrendo sempre sobre o efeito de dois organismos, né, A ou B, ou A e B, nesse caso, né, e esses efeitos, eles podem ser neutros para os dois organismos, né, como 0 e 0, pode ser positivo para um dos organismos e neutro para o outro, como ou mais, né, positivo ali e 0, ou negativo para um organismo e 0 para o outro, como o sinal de menos e 0. Também positivo para ambos ou negativo para ambos, né. Essas classificações, elas têm pequenas variações, dependendo do autor do livro, né, da forma como ele encara um pouco as relações e tal. Existem algumas questões que se sobrepõem, algumas questões que são diferenciadas, dependendo do livro, do autor que usa para fazer essas classificações. Por exemplo, mutualismo e protocooperação. Alguns autores consideram como a mesma interação, né? Outros autores separam, né, caracterizando o mutualismo como uma relação obrigatória e protocooperação como uma interação facultativa, ou seja, não obrigatória. Então, essas variações, elas ocorrem, é normal, né? O importante é a gente, então, entender exatamente qual é o tipo de relação que existe entre os dois organismos, principalmente no sentido de se um se beneficia e o outro não, ou se os dois se beneficiam, ou se nenhum deles se beneficia. Uma outra coisa interessante dessas questões das interações são que muitas vezes a gente avalia, então, dois organismos, né? Como está aqui nesse exemplo A e B. Mas, quando a gente pensa em ecossistemas naturais, né, a nossa casa, como a gente discutiu na semana passada, isso não está isolado, né? Isso está ocorrendo várias interações ao mesmo tempo. Então, um mesmo organismo está fazendo um tipo de interação com um outro organismo e um completamente diferente com outro organismo de outra espécie ou mesmo da mesma espécie. Então, isso é muito comum, essas múltiplas interações ocorrendo ao mesmo tempo. Aliás, isso caracteriza muito bem, especialmente os ecossistemas tropicais, né, onde a gente tem alta diversidade de espécies, consequentemente, a gente tem uma alta diversidade de interações. E essas interações, na sua maioria das vezes, inclusive, são um efeito justamente da alta diversidade de espécies. E elas, de certa forma, coevoluíram, né, junto com esse processo de formação da diversidade e, inclusive, contribuíram para a formação da diversidade que a gente encontra. Relações que são bem típicas disso são relações entre plantas e animais, especialmente para os eventos de polinização e também para os eventos de dispersão. Vejam que, especialmente florestas tropicais, como que a gente
tem como predominância no Brasil, né? A gente tem uma gama muito grande de plantas, né? Mais de 90% das nossas plantas dependem das interações com animais para fazer os seus eventos de polinização e de dispersão, né? Então, é bem significativa essa relação, né? Com menor intensidade, aí a gente vai ter outros agentes como o vento e a gravidade, né? O que é bem diferente, por exemplo, em regiões temperadas do planeta, onde que, por exemplo, o vento é muito mais predominante. Regiões tropicais, essa relação entre plantas e animais e essa interdependência é bem significativa. Bom, para tentar exemplificar um pouco, não só essa questão interações animais-plantas, mas principalmente essa ideia das múltiplas interações ocorrendo ao mesmo tempo, né? Eu gosto bastante desse exemplo da Bracatinga. Eu sei que a professora Júlia já abordou inicialmente isso com vocês na aula teórica de hoje de manhã, mas eu quero dar uma enfatizada em alguns aspectos e uma reforçada em alguns aspectos, usando isso como exemplo, né, daquilo que eu mencionei, que uma espécie, ao mesmo tempo, exerce uma grande quantidade de interações dentro daquele ecossistema onde ela está inserido, né? E o típico caso da Bracatinga é bem fácil de a gente conseguir exemplificar isso. A primeira pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês talvez se manifestassem, é se vocês já viram, não só na questão da Bracatinga, mas de outras espécies, uma situação como essa, onde a gente vê uma árvore, né, com esse tronco bastante escurecido, né? Lembrando que isso não ocorre só com a Bracatinga, ocorre com uma grande quantidade de espécies. Alguém já presenciou isso no seu quintal, na rua, numa praça, ou em algum lugar que tenha visitado? Alguém já viu esse fenômeno? Podem se manifestar tanto pelo chat quanto pelo microfone, por favor. Legal, obrigado. Então, vejo que esse fenômeno, ele normalmente ele é né, verificar, observar esse tronco escuro, ele nos dá indícios, né, de que algumas interações estão ocorrendo ali naquele local. O fato do tronco ficar escuro, ele é uma consequência do crescimento de um fungo sobre a superfície, sobre a casca dessa árvore, né? E esse fungo, ele é conhecido como fumagina, né? Um termo comum, né? Uma palavra comum, justamente que nos lembra a fumaça, né? O escuro, o queimado, né? Por causa desse aspecto que fica a planta. Normalmente, esse fungo, ele se desenvolve em locais onde você tem a deposição de açúcar ou de uma substância açucarada, né? Isso ocorre também, é bem comum de ver, inclusive em plantas ornamentais, situações como essa, ou plantas frutíferas, como, por exemplo, citros, né, laranja, limão, bergamota, né? E o que ocorre nesse caso? A gente tem uma cochonilha, que é um inseto, que está aderida a essa casca e está sugando a seiva da Bracatinga. E ele suga a seiva da Bracatinga e excreta essa substância açucarada, né? Ela é eliminada, digamos assim, pela cochonilha. Se vocês olharem nessa imagem da esquerda de vocês, esses aparentemente fiozinhos brancos
são cristais de açúcar, né, açúcar já cristalizado, que depois de um tempo de entrar em contato com o oxigênio, ele forma esses cristais, e na ponta desses fiozinhos ainda é possível ver um pouco de açúcar na forma líquida, né? É justamente essas substâncias açucaradas que escorrem sobre o tronco da bracatinga que permite o desenvolvimento desse fungo e, ao mesmo tempo, também começa a atrair insetos e pássaros que vêm atrás desse recurso alimentar que é o açúcar. Nesse caso, principalmente abelhas, formigas e beija-flor. Eles vêm consumir esse excesso de açúcar que está sendo liberado pelas cochonilhas, né? Da mesma forma como isso atrai os insetos, atrai aqueles animais que vêm consumir os insetos, né? Então, nessa imagem da direita, vocês podem ver um outro pássaro ali, além do beija-flor, sendo representado, que é justamente um animal que vem consumir os insetos que estão ali presentes. O nome do fungo é fumagina, Luan. Fumagina é só vocês lembrarem de fumaça, que vocês tentem associar, né, esse nome com essa característica do fungo, né? Então, fumaça, pegou fogo, é o nome do fungo. Fumagina. Então, esses pássaros, a maior parte deles onívoros, vêm consumir, né, vêm predar esses insetos que estão ali. Então, um exemplo típico disso, um bem-te-vi, né, um pássaro que é onívoro, consome tanto insetos quanto consome frutas também, né, e ele vem ali porque ali ele consegue fazer literalmente um banquete de insetos que estão atraídos pelo açúcar disponível no tronco, né. Interessante nessa imagem, vocês podem ver lá em cima também as abelhas sendo representadas, né, na copa dessa bracatinga. Justamente as abelhas, né, abelhas de uma forma geral, são os principais agentes polinizadores das flores da bracatinga, né. E então tem uma determinada época do ano, quando a planta está florescida, normalmente bem no final do inverno, que as abelhas são atraídas também pelas flores, né. E nesse caso, existe uma diferença básica entre o mel que é produzido das flores da bracatinga, que seria o chamado mel verdadeiro, né, a partir do néctar, e também o mel que é produzido a partir desse açúcar coletado pelas abelhas da excreção da cochonilha. Isso é chamado um falso mel ou melato. Inclusive, são produtos distintos, né, que são comercializados. Nesse caso, então, a abelha contribui, né, com esse processo de polinização da bracatinga. Ali embaixo, acima dessa linha vermelha, tem algumas sementes de bracatinga sendo representadas por esses pontinhos pretos, né? Então, depois que tem a produção da flor, né, a polinização da flor, a formação do fruto, o fruto é um legume, então é até por isso que a bracatinga pertence à família das leguminosas, né, assim como outras plantas, né, como o feijão, soja, a próprio ingá, o garapuvu, são todas plantas da família das leguminosas, que produzem frutos na forma de legume. E depois que esses frutos ficam maduros, então as sementes caem ao chão. Parte dessas sementes ela é consumida, né, por animais. Aí estão as formigas sendo representadas, mas também roedores acabam consumindo bastante essas sementes da bracatinga, né? A semente que tem uma certa quantidade de óleo, e aí eles aproveitam essas sementes para consumo. Abaixo do solo ainda nós podemos ver uma representação das raízes da bracatinga, e nessas raízes ocorre um outro tipo de interação que é com bactérias, que têm a capacidade de fazer a fixação do nitrogênio atmosférico.
né? Isso é uma outra característica também comum dessa família das leguminosas. Quase todas as plantas dessa família têm essa associação nas raízes com essas bactérias que permite a fixação do nitrogênio atmosférico. Perguntas até aqui? Então vamos ver se vocês estão ligados nas classificações das interações e um pouco esse, vamos dizer assim, modelo que eu acabei de descrever ou de exemplificar para vocês associadas à Bracatinga. Então, a primeira interação que eu gostaria que vocês tentassem lembrar e falar o nome é da questão da cochonilha, esse inseto que suga a seiva da bracatinga. Que tipo de interação eu tenho nesse caso? De um animal, né, no caso uma cochonilha, um inseto, sugando a seiva dessa bracatinga. Relação interespecífica, parasitismo, talvez. Isso, um parasitismo, obrigado. Então, ele é um parasitismo porque você tem uma espécie se beneficiando e a outra sendo prejudicada, né? Lembrando que parasitas, de uma forma geral, eles não têm uma intenção direta de matar o hospedeiro, mas dependendo do grau de infestação desse parasita, pode ocorrer, né? Então, o parasita, ele está ali retirando um recurso do hospedeiro. Bom, essa cochonilha, que é um parasita, então, da bracatinga, está sugando a seiva e está eliminando, excretando açúcar. Esse açúcar que está sendo excretado, ele está sendo consumido tanto pelas abelhas, quanto pelas formigas, quanto pelo beija-flor, como mesmo pelo próprio fungo que está ali. Nesse caso, a gente tem, né, algumas espécies aproveitando de restos alimentares de outro organismo. Que tipo de interação eu tenho? Ou qual é essa interação? Uma espécie se aproveitando dos restos alimentares de outro organismo. Alguém lembra? Comensalismo? Exato. Comensalismo. Típicos representações de comensalismo são aquele do peixe-piloto e também da hiena comendo os restos alimentares lá do leão, né? Isso que normalmente a gente associa ao comensalismo, mas esses exemplos que eu dei, né? Tanto a abelha quanto a formiga, a beija-flor, consumindo esses restos alimentares da cochonilha, é um comensalismo. Existe uma subclassificação, digamos assim, do comensalismo quando é específico, se refere à excreção, né, como é o caso, uma excreção, que é a chamada sinfilia. Tá? Mas isso é um detalhe, só para acrescentando um detalhe aqui a essa descrição. Tipicamente é um comensalismo. Tá? E Professor, pode o falar. inseto, ele precisa da, do fungo para conseguir extrair essa seiva ou não? Não. O inseto com o fungo não existe uma relação direta, né? O fungo está se aproveitando dos restos alimentares do inseto, mas o inseto não é afetado por essa relação. Existe uma relação um pouquinho diferente, que é o fungo com a abracatinga. Veja que o fungo ele está aderido a essa casca da abracatinga, né?
Então, é o típico caso daquele onde uma espécie usa a outra como suporte para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e seu desenvolvimento. Alguém lembra que interação é essa, quando uma espécie usa a outra de suporte? Inquilinismo. Exato, o inquilinismo. Então, mas daí é a relação do fungo com a abracatinga. A relação do fungo com a cochonilha é comensalismo. Uma outra interação que eu comentei é esse do pássaro vindo se alimentar desses insetos que estão ali, né? Então, um pássaro como o bem-te-vi, por exemplo, vindo se alimentar das abelhas, formigas presentes ali na área. Que tipo de relação eu tenho nesse caso? Uma espécie consumindo a outra? Predação? Predação. Normalmente, né, a gente pensa em predação, né, exemplo típico lá do leão comendo a zebra e tal, mas interação ocorre em muitos momentos, em muitos sentidos, com espécies de diferentes tamanhos, né, então, típico caso da predação. No entanto, tem uma outra representação de predação aí, que é justamente das formigas ou roedores com essas sementes da bracatinga. Isso também não deixa de ser uma predação, né? Uma predação de sementes. Existe uma pequena diferença, uma diferença sutil, que a gente tem que ter cuidado, entre um predador de sementes e frutos e um dispersor de sementes e frutos. Vejam que, no caso do predador, ele consome essa semente ou fruto, e essa semente ou fruto, ela, no momento que passa pelo trato digestivo desse animal, ela perde a viabilidade. Ou seja, não tem mais como aquilo se transformar numa nova planta, né? No entanto, é diferente do dispersor. O dispersor, ele consome frutos e sementes, mas mantém o poder germinativo. Ou seja, quando essas sementes são eliminadas, normalmente através das fezes, mas também pode ser uma regurgitação, né? Então, eliminar pela boca, essas sementes se mantêm viáveis. E em muitas situações, inclusive, é imprescindível passar pelo trato digestório desses animais, justamente para poder tornar essas sementes viáveis. Então, um detalhe que vocês precisam ficar atento aí é a diferença entre predação e dispersão das sementes. Tem também a questão das abelhas lá em cima nas flores, né? Nesse caso, a interação é um pouquinho diferente, né? As duas espécies estão se beneficiando dessa interação, mas não tem uma dependência física tão grande, né? Ou não é uma questão obrigatória, como é o caso do comencialismo. Então, que tipo de interação eu tenho nesse sentido? Vou voltar aqui no quadrinho, se vocês quiserem usar para referência. Vejam, nós temos duas espécies, no caso a abracatinga e a abelha, né? Ambas se beneficiam, porque, né, a abelha tem um recurso alimentar para ela, e enquanto a abracatinga tem o serviço, digamos assim, da polinização sendo realizado, e não é uma relação obrigatória direta, dependência física direta. Então, que tipo de interação eu tenho? Protocooperação. Protocooperação. A maior parte dos eventos, né, de polinização e dispersão se caracterizam como
uma interação de protocooperação, certo? E por fim, deixa eu voltar aqui na nossa Bracatinga, eu comentei com vocês que nas raízes dessa Bracatinga, né, existem bactérias, e essas bactérias estão literalmente aderidas nessa raiz da Bracatinga, e essas bactérias permitem com que o nitrogênio atmosférico, né, o nitrogênio na forma de gás que está na atmosfera, seja fixado e disponibilizado para o crescimento dessa Bracatinga. Então, que tipo de interação eu tenho nesse caso? Mutualismo? Um mutualismo, exatamente. Eu tenho mutualismo, e esse mutualismo, ele tem, de novo, um outro nome específico, muitas vezes usado, que é simbiose, né? A simbiose justamente porque tem uma dependência física muito grande, né? Então não existe, a bactéria não é uma bactéria de vida livre, ela só consegue existir e se multiplicar quando conectada a essa bracatinga ou uma outra espécie que também tem essa capacidade. Nesse caso, por que é diferente essa bactéria que está aderida ali na raiz da bracatinga da cochonilha que está aderida no tronco dela? Por que A existe? cochonilha, a cochonilha ela tá extraindo a seiva, tá, ou seja, se beneficiando e prejudicando a árvore. E o fungo, a bactéria que está na raiz, além dela contribuir para para nitrificação da terra, ela também tem um abrigo. Então ambas são beneficiadas, isso? Sim, de certa forma, sim. Veja que para se manter, a bactéria também vai sugar seiva, tá? Da mesma forma que a cochonilha. Então, para o crescimento dessa bactéria, ela se aproveita da seiva que está circulando ali na raiz. Mas, diferente da cochonilha, como você falou, ela traz um benefício também para a bracatinga, que é essa questão da disponibilidade do nitrogênio ali no solo para que essa planta se desenvolva. Então, nesse caso, as duas espécies estão se beneficiando, diferente do caso da cochonilha, que só a cochonilha está se beneficiando. Isso acaba diferenciando, por assim dizer, o parasitismo da simbiose ali do mutualismo. Muito bem. Então, esses, só para vocês, né, ter uma noção, né, olha a quantidade de interações que a gente citou aqui, usando esse exemplo da Bracatinga. E vejam que isso ocorre com muita frequência para muitas espécies, né? As espécies não são isoladas dentro do ecossistema onde elas estão inseridas, muito pelo contrário, elas interagem bastante e interagem com muitas espécies, né? E é por isso que é interessante, né, quando a gente fala na questão por exemplo, um equilíbrio desse ecossistema, né, como a retirada de uma espécie pode causar um efeito negativo, né? Então, muitas vezes o desaparecimento de uma espécie, ela pode causar um efeito bastante grave dentro daquele ecossistema que a gente pouco consegue mensurar, né? Mesmo espécies que muitas vezes são consideradas sem valor, e aí esse sem valor bem entre aspas, porque na maior parte das vezes as pessoas estão falando sem valor, significa sem valor econômico, mas não que as espécies não tenham um valor ecológico. Toda espécie tem um valor ecológico dentro daquele ecossistema, né? Então, é bastante importante a gente ter isso em mente quando a gente está estudando a nossa casa, né? Como o termo que a gente usou na semana passada para se referir a esses ecossistemas. Então, é muito interessante a gente entender o papel ecológico que cada uma das espécies cumpre dentro desse ecossistema, né?
Um exemplo interessante disso que eu acabo de comentar para vocês se refere a esse documentário que vocês podem ver online sobre a questão dos lobos nesse local, que é o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, que o lobo, como vocês já devem ter ouvido falar, né, ele é um predador típico topo de cadeia, né? Então ele tem um papel muito grande de controlar esse crescimento, o crescimento populacional de diversas espécies dentro desse ecossistema. Só que a gente, né, assim como do lobo, tem outros exemplos aqui no Brasil, a caça foi muito intensa a esses animais, no caso os lobos, ao ponto de desaparecer os animais dessa região de Yellowstone. Com o desaparecimento do lobo, os herbívoros, e herbívoros de grande porte, como o bisão, alce, né, os veados, eles acabaram crescendo em termos de população, e isso acabou comprometendo as áreas de floresta dentro desse parque, que é um parque bastante grande em termos de tamanho, né? E aí, os pesquisadores notaram claramente que começou a ter um desequilíbrio desse ecossistema. E a solução proposta por eles foi reintroduzir o lobo, né? Então, esse documentário conta um pouco essa história, né, da reintrodução do lobo em Yellowstone, e se chama, né, Como os Lobos Mudaram os Rios, porque tem uma relação direta entre os lobos, os herbívoros, a regeneração da floresta, os castores usando os troncos da floresta para construir suas barragens nos rios e, consequentemente, a dinâmica do rio. Então, apesar do lobo diretamente não afetar o rio, mas indiretamente a presença do lobo interfere no fluxo do rio. Nesse caso, o rio que leva o mesmo nome do parque, Yellowstone. Então, é um documentário bem interessante, né? Sugiro para todos vocês que nunca viram procurarem na internet, é de fácil acesso. Eu não tenho certeza se tem em português, mas certamente tem com legenda em português, né? Então, é um documentário interessante que permite entender um pouco mais, né, essas dinâmicas associadas às interações das espécies. Alguém já assistiu em alguma oportunidade esse documentário? Já viu essa história? Então, sugiro, né, a todos vocês, obviamente não é obrigatório, mas aqueles que puderem, procurem e assistam, ele não é tão longo assim, e vale bastante a pena para entender um pouco como isso funciona. Bom, vamos à tarefa propriamente dita de vocês. Nesse quadro resumo que está aqui, eu tentei representar, então, essas interações. Elas estão separadas em dois grandes grupos, né? O primeiro grupo é se é intraespecífico, ou seja, dentro da mesma espécie, ou se é interespecífico, ou seja, entre diferentes espécies. E a segunda divisão é se ela é harmônica ou desarmônica, ou seja, no sentido do harmônico, as duas espécies se beneficiam, enquanto no sentido do desarmônico, pelo menos uma das espécies é prejudicada, digamos assim, né? Então, vocês têm ali uma numeração de 1 a 4, representando os 4 grandes grupos de interações que a gente tem. Bom, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar observar essas interações em um ambiente que vocês vão ter acesso, né? Esse ambiente pode ser desde o quintal da casa de vocês,
né? Quem não tem casa, mora em apartamento, pode ser na própria varanda, se tiver algumas plantas, é possível já observar algumas interações, ou pode ser numa praça, pode ser num ambiente, né, onde tenham algumas espécies que permitam essa observação. Então, vocês vão observar as interações que vocês conseguem nesses locais e vão capturar uma imagem dessas interações, né? E posteriormente descrevê-la, né? Vejam, diferente um pouco do exemplo da Bracatinga, vocês não precisam fazer todas as interações associadas à mesma espécie, nem precisa ser o mesmo local. Pode ser locais distintos, espécies distintas, né? E o que vocês têm que representar é pelo menos, então, 4 interações. Uma de cada um desses grupos que está alocado aí de 1 a 4. Né? Então, buscar um local, observar as interações, registrar essas interações na forma de uma imagem, de uma fotografia, né? E para cada uma delas fazer uma breve descrição. Ah, então isso é, por exemplo, né, predação, né? Então vai lá e descreve a predação dessa espécie com essa outra espécie aqui. E essa é basicamente a tarefa que vocês têm para fazer, desenvolver ao longo dessa semana. Dúvidas sobre o que precisa ser feito? Se vocês tiverem também dúvidas do que precisa ser feito, não deixem de entrar em contato via e-mail, por exemplo, ao longo da semana para retirar a dúvida que vocês tenham. Ou mesmo, não, Luan, a marcação de presença ela é feita somente na aula teórica. Na aula prática, a gente não tem esse mecanismo de marcação de presença. Então, não deixem de entrar em contato se vocês ficarem com dúvida. Vocês podem postar essa tarefa no formato que vocês acharem mais adequado. Pode ser uma imagem, ou pode ser um PDF, sem problema nenhum, ou pode ser um arquivo Word, também pode ser. Pode ser as 4 interações na mesma página, né? Desde que tenha a imagem e uma breve descrição, podem ser 4 páginas distintas, sem problema nenhum. O importante é que vocês façam a observação. Então, não pode ser, de forma nenhuma, uma imagem, por exemplo, da internet, né? Então, talvez o ponto principal aí é vocês fazerem a observação e, consequentemente, o registro e a descrição. Então, esse é o ponto fundamental, e isso faz parte aí da nossa estratégia, né, como já desde a semana passada, para vocês ir conhecendo um pouco mais a casa onde vocês estão inseridos, ou seja, os ambientes naturais e as espécies que compõem esses ambientes naturais onde a gente está inserido.